Madalena. A ideia de hoje é da gente falar sobre a indicação de Judas, que aconteceu na Santa Ceia, né? Só que eu achei que seria legal a gente falar um pouquinho antes, voltar um pouquinho antes, inclusive, da Páscoa, e falar sobre a proposta de Judas. Foi quando ele negociou com os sacerdotes os 30 denários, 30 moedas de ouro lá. Vamos ler então? Fique à vontade aí. Proposta de Judas, Mateus, capítulo 26, versículo 14 a 16. Indo então um dos 12, o chamado Judas Iscariotes, aos principais sacerdotes. Diz: que quereis dar-me, e eu vou entregarei. Eles estabeleceram-lhe 30 ciclos. Desde então, procurava ensejo para entregá-lo. Marcos 14, versículo 10 a 11. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para que o entregasse a eles. Ouvindo, eles alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e procurava como o entregaria oportunamente. Lucas 22, 3, 6. Mas o antagonista entrou em Judas e o chamando de Iscariote, que era o número dos 12. E indo conversou com os principais sacerdotes e oficiais como entregaria a eles. E alegraram-se e combinaram dar-lhe dinheiro. E consentiu, e procurava ensejo de entregá-lo a eles sem multidão. Bom, gente, primeiro, falar do Evangelho não é uma tarefa das mais fáceis. É uma responsabilidade muito grande, eu sempre falo isso, eu quero compartilhá-la com vocês. E além disso é o seguinte, imagina uma estrada, um caminho. Nesse caminho estão o Bruno de um lado e o Júlio do outro, com um pão, cada um com um pão em cada mão. Ou a Vanessa e a Ângela Baker, ou eu e meu xará Rodrigo, cada um com um pão na mão, eu com um pão aqui, meu xará com um pão do lado de lá. E a gente começa a caminhar nessa estrada, cada um com um pão a gente se encontra. Na hora que a gente se encontra no meio da estrada, se a gente tocar o pão, eu saio com um pão, meu xará sai com outro pão. Não é assim? Só que se a gente está na estrada, eu tenho uma ideia, meu xará tem outra ideia, o Júlio tem uma ideia, o Anderson tem outra. Na hora que a gente encontra no meio da estrada, o que acontece? A gente troca as ideias, não é assim? Então, eu saio com 2 ideias, ou eu saio com minha ideia, com meu entendimento muito ampliado. Não é isso? Então, essa eu entendo que é a proposta do nosso estudo aqui, tá? É longe de ser uma palestra, e sim uma troca de ideias, um complemento, uma ampliação desse entendimento nosso. Tá bem? Bom, Judas, historicamente, é o seguinte, foi renegado no último plano, na verdade. Foi maltratado, foi... Até, para mim, um tempo atrás, até falar de Judas Iscariotes, até falava rápido, assim, para não incomodar. Tradição, inclusive, ainda, né? Botar fogo no Judas, queimar, maltratar, não é assim? Pois é, até hoje é assim, né? Como é que é? Na cidade interior ainda é assim, né? Virou até tradição, né? E Pastorinho, ele traz um entendimento bem diferente pra gente. Por isso que eu falo que a responsabilidade é grande e eu quero dividir com vocês, tá? Ele mesmo, inclusive, se sente assim, eu percebo na leitura que eu fiz no texto dele, ele se sente um pouco incomodado, porque é como se fosse uma quebra de paradigma de novo, de mudança de padrão, tá? Diante das personagens humanas, Judas é o protótipo do traidor sujo e desprezível, que atraiçoa a quem o beneficiou em troca de miseráveis moedas, arrependendo-se depois, mas muito tarde. Então nós vemos Judas, um dos 12, entregar o mestre e não se importar de, por esse ato, receber dinheiro. João, no capítulo 12, diz claramente que ele era ladrão. E aí, gente?
Hoje nós estamos buscando uma interpretação, um entendimento não literal do Evangelho. A gente está buscando um entendimento simbólico, esotérico. Como é que a gente interpreta o comportamento de Judas, hein? Qual que tem? Sobrevivência. Sobrevivência? Você está falando? Ciúmes. Ganância mesmo. Ganância, mais do que ambição, né, Juliana? Você vai além da ambição, né? Olha, falei que eu estou muito desconfiada de tudo que eu tenho lido e visto, principalmente dessas coisas assim que vêm de 2013 séculos, 13 anos. Eu desconfio que Judas não é bem isso que aparenta que a Igreja Católica nos traz. Desculpa se tem algum católico aqui, não estou falando que a tradição judaico-cristã nos traz, né? Eu tenho uma certa desconfiança de que Judas não é bem isso, assim, só isso, assim. Pois é, porque tem isso mesmo. Na verdade, é uma questão de... Deve ter algum código, algum simbolismo maior, um entendimento mais profundo, mais amplo do que de fato é um fato. É uma tradição judaico-cristã que traz de uma forma muito arraigada, né? Todos esses conceitos que eu tenho de Judas até então realmente são fortes em mim. Mas e aí, gente? Se a gente está falando... Mas, a meu entendimento, né? Que as pessoas, a maioria, eu acho que até da população que se conversa falando a respeito de Judas, ninguém vê essa passagem da troca das moedas, né? Geralmente é o beijo da face de Jesus que incomoda mais as pessoas do que o próprio dinheiro. Então eu acho que ninguém enxerga essa parte daí propriamente dito não. Igual ela complementando aí falando, principalmente os evangélicos, né? Se tiver alguém aqui também que eu nunca vi ninguém falar dessa negociação? Da negociação. Eu vi um comentário que para vamos dizer assim, para constatar o que existe na Bíblia em relação a isso aí, que esse papel de traição, ou seja, o fato teria que se consumar realmente, que na realidade Judas não foi um traidor. Ele teria que fazer, teria que existir esse ato em si, os comentários que eu ouvi no passado. Então, aí não tem como falar alguma coisa que eu não sei. Pois é, como é que você chama? Rogério. Pois é, olha só. Cumprimento das escrituras. Tinha uma escritura, tinha uma missão que tinha por cumprir, não é isso? Porque eu fico pensando no seguinte, hoje eu também ando desconfiado demais, igual o André aqui, mineiro é um bicho desconfiado da natureza, né? Se Deus é causa primária de tudo, é inteligência absoluta, como é que existe na história, inclusive desde o Filho do Homem, a figura de alguém que vem só com esse propósito? Será que não tem algo maior assim por trás disso tudo? Vamos ver o que o pastor Lino fala. O espírito de Judas teve a inominável coragem, que o pastor Lino também acha muito corajoso, de representar o papel mais triste da história, de submeter-se à peste de traidor e de sofrer todas as consequências do desprezo dos pensamentos contrários, condenatórios de bilhões de criaturas durante milhares de anos. E isso com o objetivo de colaborar no drama sacro da cerimônia iniciática que Jesus, seu mestre, tinha que submeter-se. Seu sacrifício, ou seu sacro ofício, como a gente vem conversando aqui, não é isso? Voluntariamente aceito por seu espírito, seu eu profundo, garantiu-lhe elevação no campo da coragem moral. No entanto, a fraqueza da personagem humana, terrestre, não conseguiu atingir esse ápice e desesperou ao ver o mestre e amigo iniciar e levar a termo as cerimônias necessárias, com todas as violências previstas, até a aparente morte na cruz. Aparente morte porque é a morte da carne, a morte do humano. Ou seja, olha só, nós estamos falando de Judas, em cima de uma tradição judaico-cristã antiquíssima, né, isso? E que nos traz todos esses conceitos. E de repente, olha só como é que é verdadeiramente, Rogério, uma quebra de entendimento mesmo. Para que a luz seja mais forte, para que a luz seja mais presente, o que é importante que a gente tenha? No mundo dual, em especial, que a gente vive nele. A sombra, né?
Será que Jesus, o drama de Jesus, teria sido tão intenso e tão forte para a história da humanidade se não passasse pelo que passou, motivado pela suposta traição de Judas? Não é? Ele foi bode expiatório. Sabe? Instrumento, né? Instrumento. Eu diria que instrumento. Que, na verdade, como a pessoa até coloca aqui o seguinte, que foi voluntariamente aceito por seu espírito, por seu eu profundo. Ou seja, peça-chave fundamental no drama do Calvário. Para que a gente estivesse aqui hoje, depois de 2000 e tantos anos, conversando na história. Olha que doido. Mas talvez também não pode ser, de uma certa forma, um entendimento para agora, porque Jesus sabia. Sabia. Entendeu? Então, Era um plano. ou seja, ele era um plano, né? Pré-estabelecido. Exatamente. Então, será que alguém vai perdoar? Ou é somente Jesus que tem que perdoar? Será que é questão de perdão? Não é. Porque até hoje, né, ainda todo mundo critica o Judas. Pois é. Pois é. Elogia. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: vocês estão na frente dessa figura magricela aqui, conversando com vocês sobre o Evangelho. A gente está trocando ideias sobre o Evangelho. E, provavelmente, numa esquina lá do centro da cidade, tem um traficante de crack. Certamente que tem, né? A gente olha dessa noite, deve ter vários, né? Espiritualmente, qual que é a figura mais elevada? Não se sabe. Não se sabe. Não se sabe. Eu entendo que esse trecho é uma exortação ao não julgamento. Não se sabe. Aquele que está traficando, aquele que dizimou vários aí, Judas, não cabe em absoluto, em hipótese nenhuma, nenhum julgamento. Não se sabe. Aí, Ignaldo. Cada um deles já sabiam, Jesus já sabia, Pedro, João, ele já sabia que aqueles ali estavam preparados para ser os seguidores dele, assim como Judas. É o que diz o pastor, mas alguém tinha que fazer, que agora você está falando, estava escrito que tinha que acontecer, porque isso, se não acontece, nós não estaríamos aqui tentando aprender isso aí. Se não tivesse essa passagem, esse acontecimento, por que isso tem 2 mil anos e nós continuamos estudando a entender por quê? Se não acontecesse esse fato, nós não estaríamos. Era uma passagem qualquer, como qualquer um outro grande que passou, mas ele não. Ele foi tão grande que nós estamos aqui hoje e vivemos em função dele. Nós não vivemos em função de quem? Em função do Cristo que veio para nos salvar. Certamente. Então ele sabia que alguém tinha que fazer. E esse alguém era ajudando, porque ele foi lá e falou: você vai me trair e você vai me entregar. Certamente, não. Dentro dessa proposta que a Andréia trouxe, né, da gente se voltar, a gente saiu do curso olhando um pouco mais para dentro. Uhum. Então eu escuto essa história do Judas e hoje agora eu consigo pensar diferente. Eu trago para mim assim, essa questão do eu profundo, aceitar e a personagem no saber. Comecei a pensar aqui comigo, onde na minha vida, hoje, que as dificuldades que eu aceitei, que eu coloquei no meu plano de alma antes de vir para cá de novo, que na verdade é o que eu tenho que fazer, só que eu fico repudiando. Porque é uma coisa muito forte isso. Então, ele poderia ter repudiado, por isso que coloca ali a coragem. Então, onde que eu estou sendo? Não estou honrando Judas, né? É estranho falar isso, né? Que o Judas é uma figura que é marginalizada. Então, onde que eu não estou honrando o meu lado, que deveria ser Judas? De abraçar as dificuldades como necessárias para o meu crescimento, porque eu acredito que, né? Que eu acho que o instrumento melhor para o meu crescimento são as dificuldades. E eu até hoje só fiquei repudiando elas. É isso aí. Gente, acabou, tá? A Cris resumiu do geral. Rodrigo, eu estava lembrando que eu li uma matéria falando sobre o Evangelho segundo Judas. Não sei se você já leu. E lá ele conta a real história, porque Judas ele foi o discípulo que mais aprendeu do ensinamento do Cristo, né? Então,
Foi meio que uma combinação entre Jesus e ele para delatar, para acontecer todo o processo. Eu acho que tinha que acontecer, entendeu? É muito interessante. Depois de ver se eu acho, eu mando para o grupo, para o pessoal ler Traz pra uma gente. outra visão. Que joia. Para que se destaque a luz, é indispensável a sombra. Tudo, em especial no mundo relativo que a gente vive, conta da queda, né, André? Tudo possui um polo positivo e um polo negativo. Essa lei não podia falhar em tão sublime obra-prima do Espírito. Mas ambos os polos são partes opostas, mas integrantes do mesmo corpo. Ambos têm que existir para que haja equilíbrio, pois não pode haver um sem o outro. Assim não haveria Jesus, né, Guinaldo? Sem Judas. Nem ocorreria a sublimação de um sem o sacrifício do outro. Judas cumpriu sua tarefa, sua missão, anulando-se e sacrificando-se durante milênios, para que Jesus fosse exaltado na mesma proporção durante o mesmo período. Não é isso? Bom, gente, na verdade, o texto principal seria esse daqui, mas eu achei que seria de suma importância a gente trabalhar esse inicialmente, porque acho que vai dar subsídio para a gente trabalhar esse daqui melhor. Vamos ler isso aqui então? Vamos lá, quem de data aí? E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um dentre vós me entregará. E muito tristes começaram a dizer-lhe um a um: acaso sou eu, Senhor? Respondendo, ele disse: quem comigo mete a mão no prato, esse me entregará. O filho do homem vai, como está escrito sobre ele, mas coitado desse homem, porque o filho do homem é entregue. Era-lhe melhor se não houvesse nascido esse homem. Respondendo Judas, o que o entregaria, disse: acaso sou eu, Rabi? Disse-lhe: tu o dissestes. Estando eles reclinados à mesa, Jesus disse: em verdade vos digo que um dentre vós me entregará, um que come comigo. Começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um ao outro: acaso serei eu? Ele lhes disse: um dos 12 que se serve comigo do prato. Pois o filho do homem vai, como dele está escrito. Mas coitado desse homem, por quem o filho do homem vai ser entregue. Bom lhe era se não tivesse nascido esse homem. Contudo, eis aonde quem me entrega está comigo à mesa. Porque o filho do homem, segundo foi determinado, vai, mas coitado desse homem por quem será entregue. E eles começaram a perguntar entre si quem deles queria fazer isso. João, capítulo 13, de João 32. 21. Tendo Jesus dito isso, agitou-se no espírito e testificou e disse: em verdade vos digo que um de vós me entregará. Olhavam os discípulos uns para os outros, perquirindo a respeito de quem ele falara. Estava inclinado à direita de Jesus um dos discípulos dele, porque Jesus amava. A esse então, Simão Pedro acenou com a cabeça, inquirindo a respeito de quem ele falara. Inclinando-se ele, assim sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: e aquele a quem eu der o pedaço de pão mergulhado no vinho, tenho mergulhado. Então o pedaço de pão pegou e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois do pão, então, entrou nele o antagonista. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes? Faz-o depressa. Nenhum
os que se reclinavam à mesa soube para que lhe dissera isso. Pois eles julgavam, já que Judas tinha a bolsa que Jesus lhe dissera: compra o de que precisamos para a festa, ou para que aos mendigos desse algo. Tomando então um pedaço de pão, ele saiu logo. Era noite. Quando, pois, saiu, disse Jesus: agora o Filho do Homem é transubstanciado, e Deus é transubstanciando nele. Se Deus é Substanciando. transubstanciado, também Deus o transubstanciará em si, o transubstanciará imediatamente. Muito bem. Ô, gente, como é que você chama? Além da coragem da Ana Luísa, o que mais que o texto trouxe? Eu queria transubstanciar 3 vezes lá. Tá doido, né? Você não é corajoso demais. Filho da mãe, né? O que esse texto dá, gente, para vocês, para nós? Ele já sabia. Além do transubstanciar, não. Jesus já sabia quem era. Não sabe nem quando ele pegou o pão e deu, Judas pegou e era noite, ele nem deixou os outros ver. Ou seja, um plano maior. Hein? Um plano pré-estabelecido muito maior, né? Muito maior. Além disso, o que mais? Rodrigo. E Judas obedeceu, porque naquela hora ele se sentisse, nossa, Jesus já sabe, né? Se não fosse um plano, ele estava descoberto já que ele ia traído, né? E ele podia arrepender. E ele naquela hora obedece Cristo, vai e faça, né? Faça a sua vontade, né, Levadeza? Manda quem pode. Como é que é? Manda quem pode, obedece com prejuízo, né? Seja feita a sua vontade, né? Seja feito. É isso mesmo. Vamos lá então. A certa altura, sente o mestre o aviso do seu eu profundo, que peremptório lhe diz ter chegado sua hora. Seu espírito se agita, pois os veículos mais densos terão que passar por uma prova dura, difícil, quase sobre-humana, mas é necessário, e Jesus não titubeia, não hesita. Resolve ordenar o início, dar partida do ato sacro e fazer suas últimas recomendações antes de ser coagido a desaparecer do cenário físico. Eu acho que, pelo menos assim, para mim, que marca muito fundo, muita profundidade, essa questão do ato sacro. Sabedor das dificuldades do corpo denso que ele ia passar por tamanha dificuldade, já era sabido e reconhecido pelo eu profundo dele, no entanto, ele faz cumprir aquilo que é necessário. Quantas e quantas vezes eu estou querendo ir para lá, eu tento para lá, a vida me leva para cá, mas eu insisto em ir para lá, a vida me empurra para cá, eu insisto em ir para lá, a vida me empurra para cá. E eu não aceito isso dentro de mim, sabe? Ou seja, o sacro ofício no lugar do sacrifício. Eu acho que esse ponto é super importante, sabe? Muito tocante, pelo menos para mim. Embora eu soubesse o que estava para ocorrer, desconhecido qual o escolhido deveria executar o gesto indispensável, tomando a posição de antagonista oficial de Jesus, para ser condenado durante milênios pela humanidade. Era um gesto que queria força e heroísmo sem limites. Precisava-se de um voluntário disposto a sacrificar-se. Qual deles seria o escolhido? Jesus aduz que era melhor que esse homem não tivesse nascido. Tal a dificuldade quase insuperável a vencer. O Judas sabe. E com essa frase, mais uma vez, ele revela abertamente a realidade da reencarnação. Ou seja, foi uma missão escolhida. Não foi uma moda de acaso. Não é isso? E sabedor da dificuldade, ele aceitou. O que eu acho mais intrigante nessa questão é que Judas não foi procurado para entregar Jesus. Na verdade, ele foi procurar as pessoas que buscavam Jesus, né? Ou seja, ele na verdade foi incentivá-los a crucificar Jesus. Eu acho que foi uma questão mais ativa do que passiva da parte
de Judas, né? Ou seja, ele chegou lá e, eu não sei, a gente não tem essa história, mas se ele foi procurá-los, né? Na verdade, ele foi expor uma questão que talvez Jesus quisesse também. Foi, na verdade, um agente catalisador, né? Eu acho que eu vou mais a fundo aí. Que eu acho ali que como né, Jesus escolheu todos, eu acho que o Jesus, né, ele também acolheu, já tendo a certeza que Judas era a pessoa que ele precisava, porque ele pensava, porque ele já sabia o que ia acontecer. Que é a questão do eu profundo dele. Do eu profundo. Conhecimento pleno do que está por acontecer e com certeza plena que era um plano para estabelecer. Exatamente. Então ele já sabia, na hora da distribuição do vinho, ali ele já dá a própria dica, né? Olha, voltando a passagem ali, voltou ali, na hora que ele está molhando o vinho, ele já tem a certeza de que ele escolheu a pessoa certa que seria o seu traidor. Aliás, o texto o título do pastor Armindo dá é Judas é indicado. Indicado. É indicado, né? Não é legal? Ela está certa. Ela está certa. Nesse ponto, inicia sua carreira de antagonista, voluntária e espontaneamente se coloca no polo oposto, para começar a receber os impactos de ódio e desprezo a fim de que seu mestre receba toda a onda de simpatia e de amor por parte da humanidade. A gente tem falado, bom, vamos lá, ninguém o ataca, olha que legal, nenhum daqueles apóstolos que estavam na mesa com Cristo e com Judas, ninguém o ataca, ninguém o acusa, ninguém se revolta, ninguém o condena, ninguém procura defender seu mestre contra Judas. Todos aceitam passivamente, calados, o fato que, em quaisquer outras situações, forçosamente faria que todos se levantassem como um só homem para detê-lo do seu intento. Não. Nada disso ocorre. Só um silêncio da aceitação. Inclusive ele fala de Pedro. Pedro tinha um simbolismo muito forte com a emoção, não é isso? Nem Pedro, toda a sua impulsividade, sequer Pedro se levanta e fala gato. Ou seja, um plano da máxima, da plena inteligência, da absoluta inteligência, e todos aqueles ali, na verdade, aceitam. Estudando tudo isso aí, né, do Evangelho falando sobre Judas, eu acho que agora a gente consegue entender melhor o beijo que Judas dá à face. Ali ele diz tudo a Jesus, né? Eu, né, propriamente dito, fiz o que você me pediu. Fiz o que era para ser feito. O que era para ser feito. Então, o beijo ali, você não fica como traição, né? Como ele obediência. reconhece obediência, o amor verdadeiro a Jesus e a fidelidade por ter seguido o que ele pediu. Fazer cumprir sua vontade. Exatamente. Muito bem. Rodrigo, mas por eles depois suicidar, será o que houve? Aí ficou. Levadeza. Porque o suicídio, tirar a vida também é contra. Pois é. Na verdade, ele coloca aqui, o pastor ele coloca isso lá atrás. A dificuldade entre o espiritual e o individual, a individualidade e o humano, a personalidade. A individualidade, o espiritual, sabia da importância dessa missão que ele tinha que cumprir e aceitou, mesmo sabendo de tudo aquilo que ele sofreria por conta disso. Aceitou fazendo parte do rol daquele drama e aceitou prontamente, tanto é que reencarnou. Né? O pastor até fala, é uma prova, Jesus fala da reencarnação, porque ele teria a opção de não ter reencarnado. No entanto, a personalidade, o lado humano, ele não deu conta de ter essa percepção, que ele fez o que tinha que ser feito. A personalidade fragilizada, humana, na verdade, ela se perde e ele chega ao extremo, né, de pôr cabo à própria vida. Né? Ou seja, é o dilema entre o espiritual e o humano. Ele tem uma passagem também que Jesus vai buscar, né? Auxiliar, não tem? No credo. Tem o quê? E Jesus vai. Vai ser uma mansão dos mortos. Vai lá para tirar ele. vai cuidar dele. Sabedor que está cumprindo um plano espiritual maior, não é isso? Gente, é o seguinte, eu vou confessar para vocês que eu fico muito feliz nesse grupo aqui, porque outro dia eu estava num grupo de estudo do Evangelho, e
E olha que o condutor é um cara, um mestre gigante. E o que aconteceu lá nesse grupo do dia? Que eu fiquei observando, fiquei pensando, sabe? A turma que estava lá é uma turma assim, de gente muito, muito estudiosa. Eu fiquei até meio envergonhado, porque o meu conhecimento do Evangelho está em crescimento, está em caminhada. Só que todo mundo falou do estudo que foi feito no dia, um texto, não foi esse texto, foi outro trecho do Evangelho, como se fosse um filme, sabe? Uma coisa distante, que não tivesse nada a ver com cada um que estivesse ali. Sabe aquela coisa de um filme bonito, um romance bacana? Era aquilo, distante, um filme, sabe? Não tinha nada a ver comigo. E aí, eu fiquei muito feliz para não falar orgulhoso. Porque, na verdade, a gente já consegue trabalhar isso de uma forma mais pessoal, mais íntima, sabe? Isso me deixou muito alegre, muito feliz mesmo, sabe? E aí, começam as nossas perguntas, trazendo para o meu campo íntimo. Quando é que meu Judas entra em ação? Eu estava me perguntando isso agora. Pois é. Isso é quando eu me traio, né? Eu tenho Pois é, quando você se trai? Como, por exemplo, eu estou te falando da Vianney. Da Vianney, você foi traída pela Bruna, mas da Vianney também. Não, eu não fui, não, perguntando. Me tirou até o miolo. Mas quando eu não me traio no meu propósito, né? Estou vendo um propósito de vida, eu já tenho uma ideia mais ou menos de como que é, e aí eu saio do meu propósito. Assim. Tátil. Quando eu me julgo. Quando eu me julgo? É. A gente falou do não julgamento ali, né? Inclusive num drama aparentemente tão intenso, né? Quando ele se julgou, ele suicidou. Também, pode ser. Mas vamos lá. Será que é alguma coisa assim? Sempre que eu tenho isso errado, sempre que eu proporciono um obstáculo à minha ascensão, à minha melhoria íntima, à minha evolução, será que isso é o meu Judas atuando em mim? Será que dá para entender assim? Mas qual figura de Judas? É isso que eu estou em dúvida. O Judas traidor ou o Judas cumpridor da tarefa? O Judas. Gente, esse grupinho tá o Judas humano. Porque o outro, na verdade, não cabe esse tipo de definição. O Rodrigo é o Judas cumpridor de ordem, é o que cumpriu a ordem. Pois é, mas olha que interessante. Nós estamos falando aqui do Judas, eu me contorci com essas dúvidas também. Beleza. A gente não tem falado muito aqui de sombra, de dificuldade. A gente não pode falar também que onde que eu tenho uma dificuldade, eu tenho ali um tesouro. Será que cada uma dessas dificuldades, que seria o Judas espiritual, ela não é um propulsor para a minha ascensão? Olha como é que é relativo. Super legal essa pergunta, Juliana. Super legal. Porque, olha aí, muda também todo o meu conceito que eu tenho de dificuldade, de dor. Porque dificuldade todo mundo tem. Depende de como você vai administrá-lo, né? Como é que eu vou vivenciar, como é que eu trato essa dificuldade, como é que eu trato as minhas mazelas, as minhas dificuldades, o que eu faço com elas? Não é verdade? Se eu tenho de um lado a figura de um eu crístico, que é a minha ascensão, a minha evolução, eu tenho de outro lado o tempo todo a figura de um eu terreno, que me dificulta essa ascensão. E aí, o que eu faço com essa danada? Olha como é que quebra, Juliana. É relativo. O interessante é que a gente, ouvindo tudo isso, a gente passa a praticar no dia, né? Você às vezes fala de alguma coisa e depois fala, não, mas isso me traz um benefício. Pois é. É uma quebra de paradigma, é uma quebra de... É um entendimento muito ampliado. Se a gente passa a pensar assim, com as minhas dificuldades. É isso mesmo, Gabriela. Oi? Colocando o Judas como meu personagem, né? O Ângela, o Judas humano, a turma a quem ele entregou, que era aquele que fazia parte, aquela turminha que fazia parte do julgamento, não é? Do tribunal, não é isso? Que a gente também julga, né? O tempo inteiro. Também, eu estou falando assim, eu junto com todos nós, assim, como Depois na sua história. Não pode falar. Fala de mim, uma força também. Todas as nossas subpersonalidades
que julgam, né? Representado por aquele tribunal lá que Jesus passou, que ele decorou. E então Judas, ele vai ter que fazer esse sacrifício de acessar, ou seja, entregar mesmo, eu vou fazer o meu sacrifício de entregar o meu Cristo, que é em mim, a essa turma de julgadores. Essa turma quem são? Sou eu, né? A minha turminha, os meus minhas subpersonalidades, aquilo, né? Os obstáculos que eu imponho para mim mesmo. Nesse momento que eu entrego o meu divino, né, para o Cristo que é em mim, e aí é que vai ter a morte, ou seja, a entrega do material, do presente, do coisa. Então, eu acho que isso aí está simbolizando nesse sentido. Então, o Judas foi maravilhoso mesmo por ser humano, até ter sido na figura humana, de suportar toda essa pressão, né? Que ele mesmo suportou esse nesse momento, né? Sempre que há um antagonista, ele falou lá atrás, aliás no próprio Evangelho fala, né? Sempre que há uma força contrária na evolução, ali eu tenho presente um Judas, e de novo vem essa dúvida. E de novo que ele mostra que assim, nesse passado milênios, nós ainda não conseguimos evoluir, porque olha a dificuldade que temos de, na hora de colocar e de falar, se comparar com Judas, né? É desconfortável, com certeza que é desconfortável. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei foi ganância, né, com relação a Judas. Aí você vê que agora eu tenho uma visão totalmente diferente, né, do que, pelo menos, do que me passou, do que eu entendi. Eu acho que é a melhor forma de se entender a questão de Judas. Ele, na verdade, foi o que melhor aprendeu os ensinamentos. E por ter melhor aprendido, ele foi capaz de cumprir uma tarefa que nenhum dos outros teria talvez capacidade, né? Uma pessoa teria de repente uma evolução muito grande em relação ao que se tinha que passar, né? Eu, na minha visão, é o seguinte: era uma pessoa fraca que se deixou levar pela ganância, pelo dinheiro e tal. Mas não foi isso, né? Não foi isso. É sim. E é muito legal a gente exercitar esse outro entendimento e trazer para mim, né? Começar a trazer assim, um outro olhar, um outro entendimento para as minhas dificuldades, para os meus Judas. Ou seja, toda vez que tem um obstáculo na minha evolução, meu Judas está entrando em ação, não é isso? E aí? Agora vem a pergunta da noite. O que é evolução? Nos ajuda a evoluir mesmo, é abraçar mesmo as nossas dificuldades e aceitá-las, não revoltar e tirar delas o aprendizado que Deus colocou para a gente. Então, você passa por essa dificuldade, você evolui. Aí vem outra. Se você abraçar novamente, vai aprender mais, vai evoluir mais. Mas nós somos é muito difícil isso, porque a primeira coisa a gente tem que dar a revolta. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai aceitando a vontade de Deus. Vanessa, eu também estou entendendo o que você quer dizer. É o seguinte, que as dificuldades, na verdade, elas são instrumentos de evolução, desde que eu saiba me relacionar com elas. Então eu posso entender também que o caminho da evolução não é uma linha reta. Ela é reta, mas ela vai e volta de vez em quando. Ou seja, vai faltar às vezes vicissitudes da vida, não é isso? Ou seja, é um caminho que tem ascensões e de vez em quando eu tropico e sofro e aquilo me faz repensar se eu estou aquilo bem, acendo mais um pouquinho e depois cai mais um pouquinho. Não é verdade? Quanto mais se cai, mais se evolui. Também. Ou seja, a queda, essas pequenas quedas, esses pequenos tropeços, eles são inevitáveis à evolução humana. Então, assim como Judas já tinha esse papel de fazer o que fez, nós teríamos sempre que estar caindo também, que seria uma forma de evoluir. Aprender a lidar com essas pequenas quedas. Relacionar com elas, tirar o valor delas, porque eu tenho em plenitude sempre tudo aquilo que eu preciso. Cada um de nós tem. Mas com elas a gente consegue um grande conceito, né? Você só tem humildade quando você tem a queda. É isso. Que você é muito comum a procurar Deus quando a gente está na dor, né? Você tem o que você precisa, não o que você quer. É a luta, né? Aí eu começo a entrar em atrito.
porque eu quero isso e eu tenho Você isso. precisa de uma coisa que é outra. Talvez você caia para você ter capacidade de sentir o que as outras pessoas sentem e assim poder ajudá-las. Né? Ou seja, se você não passar por aquele sofrimento, você não tem capacidade de enxergar esse sofrimento nas outras pessoas. Aquelas que Para precisam. ampliar a percepção, né? Isso. Pode ser, Juliana, mas eu entendo, sinceramente, que hoje eu penso que é mais assim. O propósito é para mim fortalecer, sim. E é claro que uma vez fortalecido, o amar ao próximo como a si mesmo é uma coisa complementar e intrínseca um no outro, né? Pode ser, é fato. Aí, gente, para facilitar a vida da gente, eu trouxe do livro do Gilson Freire, do Espírito da Damastor, Senda Redentora, uma série de definições. São conceitos que eu acho que são bacanas para a gente, sabe? Então eu trouxe uma série de conceitos sobre evolução, superação do passado e de todas as suas mazelas, despertar do espírito que adormeceu na inconsciência da matéria por conta da queda e se tornou ignorante por haver-se apartado do consciente divino absoluto. Roteiro que vai do inferno ao céu. Lei inexorável, graças a Deus, que nos impõe a felicidade como um quesito irrefutável por ser nosso natural legado. Nós temos direito e nós vamos em caminho dessa lei divina a nossa felicidade. Reconstituição da perfeição perdida por mim mesmo. Transformação do egoísmo que me fez cair e me apartar do ser divino, que elegemos por livre escolha no puro amor necessário para se viver no reino de Deus. Potência salvadora que resgata o universo do caos em que se desmoronou. Evolução é o princípio de recuperação da imperfeição por meio do próprio esforço. É a força restauradora do mal através da dor. É o desfazimento do passado através da corrigindo. É a dissolução do atrito entre os seres, né, Juliana? Por meio da reconquista da paz. É a transformação da desordem em ordem, do sofrimento em felicidade, da pequeneza em grandeza, da competição em concórdia, através do processo, olha que legal, do processo de autoelaboração. É a superação da inferioridade, fruto da revolta do ser. Que é a revolta entre o que eu tenho, né, Helena, e o que eu quero. Por meio da reconquista de si mesmo. É o roteiro para a ordem e a beleza através do incansável exercício da experiência de cada dia. É a cura das feridas do ódio para que o amor floresça no campo íntimo de cada um. Não é aquela história? Deus está dentro de nós. Ou seja, eu achei que era muito legal a gente trazer esses conceitos aqui para entender melhor, sabe? O que é evolução? E aí onde é que o meu Judas, com esse entendimento de Judas traidor muito relativo agora, né? Onde é que meu Judas entra? E quando é que eu estou em processo de evolução, hein? Eu estou em processo de evolução, acredito, quando eu estou olhando para dentro de mim e olhando as minhas mazelas, as minhas dores e fazer as mudanças que eu preciso. Olhando para as minhas dores, olhando para as minhas dificuldades e fazendo um processo de limpeza mesmo. Eu diria que quando eu estou fazendo esse processo de acolhimento, de olhando para as minhas dores, para as minhas eras, eu estou, na verdade, catalisando, eu estou intensificando meu processo de retorno. Mas eu entendo hoje, o entendimento meu, que eu estou em processo de evolução o tempo todo. A vida é a verdadeira religião. A vida é o verdadeiro religar-se. Eu estou nesse processo em todas as situações da minha vida. Em todas. A partir do momento que o grande legado que eu alcanço, que é a consciência, ela já me faz perceber e entender que eu preciso mergulhar no meu campo íntimo, aí sim eu estou no processo de intensificação do meu retorno. A reencarnação já é um objetivo maior, né? Para evoluir. É a ânsia da vida por si mesmo. Não é? Isso faz o que se paga. Planto aquele picolho, né? Herdeiro de mim mesmo, por isso a roda de Sansara. Por isso insisto tanto e erro tanto e repito tanto. Mas graças a Deus, lei inexorável que nos impõe a felicidade como um quesito irrefutável
por ser nosso natural legado. Graças a Deus, é uma questão já de convicção, que se de lá sair, para lá retorna, né? Filho de boi é o quê? Zerrinho, né? Boizinho, né? Filho de gato é gatinho, de cachorro é cachorrinho. Filho de Deus é o quê? Deusinho, não é isso? Então para lá retornaremos, com certeza. Agora, o caminho é o seguinte, ele pode ser mais rápido, eu posso sair daqui para chegar lá na Praça de Savassi, pegando a Getúlio Vargas no direto, né? Ou eu posso sair daqui e lá em Nova Lima, posso depois ir em Lagoa Santa, depois vou em Betim, depois não sei aonde, para depois ir para a Praça de Savassi. Não é isso? Ou seja, o meu caminho, quem faz sou eu. E aí vem uma pergunta, 100% ligada a essa questão do plano. O caminho, então, se faz ao caminhar? Até que eu me torne o próprio caminho, né? Olha que legal. A partir do momento que eu uso o meu livre-arbítrio para poder caminhar da forma mais curta possível. Mas se eu vejo que a chegada, se eu entendo que a chegada na Praça da Savassi, que é o Reino dos Céus, ela é inexorável, o caminho já está pronto. De quem eu trouxe esses conceitos, né, que é o Gilson Freire, né, ele conta um caso, tem tudo a ver com o que você falou, Vanessa, que ele morava num apartamento e ficava estudando essa questão da lei de Deus e tal, a questão de ir e vir, a importância de eu recapitular aquilo que vivenciei, inclusive das dores, para poder voltar mais fortalecido, né. Diz que um dia ele estava olhando assim da janela do apartamento dele, e disse que ele ficou encantado com o voo dos urubus. Diz que era perto de uma mata, e os bichinhos iam à noite dormir lá. De manhã cedo ele saiu para poder voar, né? Diz que ele ficava encantado. Porque diz que o urubu é um bicho divino demais. Ele fala o seguinte, que o urubu, e é legal, é isso mesmo. O urubu é o seguinte, ele fica, parece que ele tem aquela visão de corrente ascendente, né? Então ele vai, sobe. Aí para ele subir mais, o que ele faz? Ele mergulha. Aí ele toma embalo e sobe um pouquinho além do que ele estava antes. Ou seja, o caminho, ele não é uma linha reta, ele passa pelas dificuldades, pelas tais vicissitudes, né? A vantagem é que no fundo do poço tem uma bola, né? Sempre tem. Sempre tem. Eu achei bacana, sabe? Acho bacana assim, exemplificar, né? O voo do urubu é assim, né? Ele acende para subir mais alto, ele desce e sobe de novo. Você falou, ele lembrou uma ocasião, uma época em que todo mundo vai na Lagoa da Pampulha para virada de ano, né? Aí fica todo mundo vai bonito, com o cabelo tudo arrumado. Aí eu tava lá esperando ver os fogos, né? Aquela coisa toda e todo mundo comemorando. Com aquele tanto de gente, um passarinho passou na cabeça de quem que tinha que acertar. Caprichado. A minha meia-noite. Deixa eu te contar. A gente não está falando que tudo é muito relativo. Vocês estão de sorte. Não, mas eu falei assim, Rodrigo, escolhida. A questão do urubu é outra, tá? A questão do urubu é porque você pode ver que ele economiza nas batidas de asa, eles quase não batem asa. Eles pegam a corrente de ar quente e vai subindo, né? E a maioria dos pilotos de asa delta, eles esperam o urubu para poder ver onde que está a corrente. As correntes ascendentes. Não é porque ele escolhe o caminho mais difícil também, não. Fala que ele vai lá embaixo, volta. Ele aproveita as correntes ascendentes e quando ele precisa buscar uma mais elevada, ele às vezes ele mergulha para depois voltar de novo. E toma embalo. Mesmo porque ele não tem condições físicas de bater asa do jeito que os pássaros batem. Né? Morria de estresse. É igual andar de bicicleta, o antes agora virou um ciclista. Você subir uma ladeira assim, o jeito melhor de você subir é fazendo zigue-zague assim. Você subir reto assim, às vezes, dependendo da ladeira que você sobe, por exemplo, o Flotona é cheio de ladeiras grandes, né? Até de moto, de carro, é preferível você subir. Porque senão você não consegue, não. E assim é a vida da gente. Tem gente, se você tentar cismar de subir ladeira acima, assim, no retão, assim, vai lá, você estiver chegando você lá. vai morrer no caminho, o urubu não dá pra te bater asa, não. Você chegar lá no topo, lá, você começa a voltar para trás, não adianta nada.
É isso mesmo. E aí? Quais são os meus Judas? Quem me desvia do caminho crístico? Eu acho que essa é a pergunta X, que eu tenho que fazer o tempo todo. Ao mesmo tempo que me desvia, ele me impulsiona. Defeitos e fraquezas, também a minha ignorância e as facetas pelas quais eu, consciente ou inconscientemente, descumpro a lei divina. Por vezes, me desvio do caminho, me levo para a corrente de baixo, mas em função da dor evolutiva, me impulsiona para cima de novo. Mas no estado que eu estou, eu tenho que aprender, na verdade, é o que, André? A conviver com esses defeitos, com essas fraquezas. Aceitação. E olha o seguinte, mas no fundo, é o seguinte, eu quero só o meu lado crístico. Eu não estou querendo olhar muito para o meu Judas, para o meu inferior. E aí?